Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte. Fala aí, galera do Rabisco Podcast, tudo bem? Eu sou o Jim Santos e eu tô aqui em mais uma super edição do Rabisco Podcast em companhia de Tom Miranda e Bia Ramstaller, e a gente vai falar um pouquinho sobre o cinema, mas um cinema produzido no Nordeste, cinema nordestino, que tem um fogo, que tem um calor, e a gente vai falar um pouquinho desse cinema. E depois de eu conversar aqui com a Bia e com o Tom, eu chamo o diretor de um super filme que estreou nos cinemas essa semana, que é o filme Propriedade, o diretor Daniel Bandeira, e ele vai conversar daqui a pouquinho com a gente. Mas antes eu vou deixar uma pergunta para a Bia e para o Tom. Bia, fala um pouquinho para a gente sobre a sua ótica e perspectiva sobre esse audiovisual produzido no Nordeste, o cinema nordestino. Fala um pouquinho para a gente o que você acha disso, o que você acha dessa movimentação. E Tom, essa pergunta também é para você. O que você vê, o que você acha e dessa movimentação do cinema e da qualidade mesmo que o cinema nordestino vem apresentando? Fala aí um pouquinho pra gente. Bia e Tom, com vocês. Rabisco. E aí, Dinho? E aí, Tom? Beleza? Poxa, Dinho, que tema interessante pra gente pensar. Eu acho muito interessante quando a gente quebra a lógica do eixo Rio-São Paulo para falar de outras coisas, para expandir o horizonte, para pensar no que é feito fora daqui desse miolo, né? A gente tem a tendência aqui em São Paulo, no Rio, de olhar muito olhar ao redor sob a nossa perspectiva, né? E todos os textos midiáticos e de teledramaturgia reforçam isso, né? Então parece que o mundo acontece aqui, quando na verdade aqui é só uma pequena realidade de tudo que acontece, né? De tudo que acontece no Brasil. Então pensar o cinema no Nordeste é um papo super rico e super interessante. Acho que você traz contribuições aí interessantes, né? Com as suas entrevistas e conversas e você veio tendo, né, e as suas experiências no cinema que são muito grandes. Acho que você é um cara do audiovisual, né, e eu venho assim com um olhar muito de espectadora nesse sentido e de procurar entender, né, que essa coisa da história, de como as coisas se desenvolvem, como elas acontecem no contexto social, isso sempre me interessa, né, eu sempre me pergunto coisas e isso me leva a procurar por leituras, né, pelo entendimento para além da experiência estética, sensível, emocional, né? Acho que a gente não pode esquecer primeiro, né, para falar de cinema, as experiências de cinema no Nordeste, que um dos movimentos mais significativos da história do cinema brasileiro, um dos movimentos mais importantes da história do cinema brasileiro, é o Cinema Novo, que tem a perspectiva dessa pegada de temáticas regionais e temáticas, principalmente temáticas sob a ótica da experiência do Nordeste, né? A gente tem a figura do Glauber Rocha, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos. Então a gente tem figuras aí que são importantíssimas e são assim, não se pensa cinema sem ter essa referência, né, na nossa história e que fizeram aí as suas trouxeram aí o Nordeste para a telona, né, e levaram para o mundo, né? Acho que a gente tem também obras que são muito significativas. Falei do Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas acho que a gente pode pensar no O Pagador de Promessas. É um filme que eu adoro, eu amo, eu sou apaixonada. Eu gosto dessa questão da religiosidade popular, essa é a temática do filme, né? É um filme com o Leonardo Vilar, que depois a Globo transformou em minissérie, sob o protagonismo do José Maier, né, fazendo Zé do Burro, mas no cinema foi Leonardo Vilar e foi um filme importantíssimo e talvez um dos filmes que tenha ganhado os principais prêmios, né, de cinema.
E a gente tem uma outra questão que eu acho que é muito interessante de pensar no cinema, que o cinema aqui no Brasil surgiu tão logo, surgiu também na Europa, né? Então, assim, no ano seguinte a gente já estava produzindo cinema por aqui. Eu acho que isso é muito importante. A gente teve uma grande produtora de cinema aqui no Sudeste, mas que abarcava a temática brasileira, regional, que era a Vera Cruz. Depois a gente teve um desmonte do setor, até por uma questão de política, ainda no contexto do Getúlio Vargas, né? Quando filmes da indústria norte-americana começaram a entrar no Brasil sem com isenção de imposto, quando os filmes brasileiros eram obrigados a pagar imposto, né? Daí ninguém resiste, né, a esse tipo de pressão econômica. Enfim, aí a gente pensar o cinema no Nordeste, hoje a gente não pode falar de cinema no Nordeste sem falar do circuito pernambucano de cinema, né? E acho que Recife tem uma presença muito importante na história do cinema, já a partir da década de 20. Depois a gente tem uma retomada do cinema pernambucano, agora, né, mais final da década de 90 e tal, quando vem Amarelo Manga, Cinema Aspirinas e Urubus, o Som ao Redor e Aquários, do Kleber Mendonça, Tatuagem, né? Então a gente tem uma porção de obras que são muito significativas, né? O nosso filme chave aí nos últimos anos, muito falado e que provocou muitas relações, muitas reações de amor e ódio, porque esse teor político é muito presente também, né, nessa temática do cinema, e de forma muito interessante, que foi Bacurau também, né? Enfim, a gente tem uma porção de experiências que a gente pode ficar aqui horas elencando. Eu sou muito encantada com esse cinema. Na verdade, atualmente, quando eu falo em cinema nacional, eu prefiro ainda mais esse cinema produzido principalmente por esse circuito pernambucano, né, do que o cinema aqui do Sul e Sudeste, do Sudeste especificamente. Eu tenho mais encantamento e mais interesse nesse cinema que sai desse circuito daqui, porque aqui a gente fica muito... claro que eu não estou falando que isso é regra, né, mas a questão da distribuição, eu acho, que faz um gargalo e que promove, na verdade, uma padronização, de certa forma, de uma estética que está muito ligada aos interesses da nossa grande indústria de audiovisual ainda, da nossa grande, né, que é aos interesses da Globo Filmes, e afinal é uma das maiores e uma das únicas, praticamente, porque tem pouco, distribuidoras de cinema, eu acho, né? E acho que o grande problema do cinema não é outra coisa que não a distribuição, porque acho que hoje, como já disse Glauber lá atrás, com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, a gente faz, né? E só que essas obras, às vezes geniais, ficam muito restritas aos circuitos de festivais, não conseguem chegar às salas comerciais de cinema, e enfim. Até por isso eu defendo essas políticas que lutam pelas cotas nas telas, né? Para garantir a veiculação e a distribuição de filmes brasileiros também em salas comerciais, porque senão a gente fica só mergulhado no padrão cinema de indústria Hollywood, né? E a gente tem muita coisa boa sendo produzida por aqui. E vocês? O que vocês dizem aí? Rabisco. Oi, Dinho. Oi, Bia. Tudo bem com vocês? Olha, Dinho, depois dessa aula que a Bia deu, eu não tenho nem roupa para poder comentar.
a tua pergunta. Mas falando sério, eu só quero reforçar aquilo que a Bia já trouxe na sua fala, porque eu acho de grande importância esse movimento, né, no Nordeste como um todo, ou não só no Nordeste, mas que tenha também esse movimento no Norte, que tenha também esse movimento no Centro-Oeste, no Sul, porque o Sudeste, ele já existe o movimento, né? E eu acho que a gente ter isso, a pauta do território também vinculada à cultura e falando aí da linguagem do audiovisual, eu acho ela de extrema importância, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode falar sobre é da identidade que se cria, né? E de você também eliminar alguns estereótipos que são mal reproduzidos, principalmente no Sudeste, quando se fala desses territórios, né? Quando se fala dessas localidades. Então, eu acho de extrema importância. Eu não vou falar muito mais, porque eu acho que a Bia falou tudo. E eu só assino embaixo. Perfeito. Nossa, eu concordo com você, Tom. A Bia realmente deu uma verdadeira aula, nos lembrou de grandes diretores e grande história do cinema que passou aí pelo Nordeste e que faz parte do cinema brasileiro com uma grande importância. E a gente acompanha essas movimentações sempre, e o que vem me chamando a atenção nesse cinema nordestino, produzindo principalmente nessa localização de Recife, Pernambuco, é a qualidade, não só técnica, mas também de atuação, um trabalho artístico belíssimo, uns atores excepcionais. Até nessa conversa que daqui a pouquinho a gente vai ouvir na íntegra, que eu tive com o diretor do filme Propriedade, o Daniel Bandeira, a gente falou sobre isso, que os atores eles estão numa qualidade tão grande que a gente não percebe a técnica, você não percebe os nuances da interpretação. Que a gente que está mais ligado nisso acaba percebendo em algum momento ali a técnica de fulano, a técnica de ciclano, artifícios da interpretação, e eles fluem. Que em algum momento a gente não percebe que está sendo atuado, em algum momento a gente nem percebe que eles são atores. E do filme Propriedade foi uma das coisas que também me chamou a atenção. Eu não percebi alguns atores ali. Parecia que não existia uma cena sendo filmada. Parecia que, sei lá, o diretor chegou com uma câmera e simplesmente colocou ali para captar aquele momento, o que estava correndo ali realmente. Então isso é muito gostoso de ver. E eu tenho percebido muito isso nessas atuações que chegam ao audiovisual do Nordeste principalmente. É claro que tem grandes outras movimentações, como o Tom citou, do Rio Grande do Sul e de outras regiões do país, mas o Nordeste merece mesmo esse destaque e eu tenho gostado bastante. E agora vamos acompanhar esse papo maravilhoso que eu tive com Daniel Bandeira, e a gente falou um pouquinho sobre o filme Propriedade, que estreou nos cinemas dia 21 de dezembro e é uma obra-prima. Então vamos lá, vou deixar agora o papo com vocês. Então, Daniel, seja bem-vindo ao canal Diversão e Arte, é um prazer falar contigo. E eu queria que você começasse contando pra gente de onde surgiu Propriedade. Como começou essa história do filme, onde que ele nasceu, lá do comecinho, como surgiu essa idealização? Pois olha, a primeira imagem, né, do Propriedade, que passou a me assombrar desde então, era essa imagem dessa mulher presa, né, dentro desse carro blindado, pessoas tentando furar, né, essa blindagem para chegar até ela, mas você nunca via realmente quem são essas pessoas, eram só vultos ameaçadores. É uma imagem que ela surgiu em 2006 e ela me sugere assim, uma narrativa de cinema de gênero, que é algo que sempre me alimentou
e um subgênero, né, do Ah, cinema de horror, que é do suspense confinado, né? Onde personagens estão presos numa situação, né, num ambiente muito restrito. E eu queria esse desafio para mim, de como tornar esse setup, né, algo interessante ao longo de um longa-metragem. Mas aí, à medida que o tempo foi passando e a polarização acabou assumindo a pauta, né, da vida do Brasil, principalmente a partir dos anos 10, ah, eu percebi que essa imagem, ela dizia muito respeito, né, a esse momento que a gente estava vivendo. E, principalmente, a uma certa disposição, né, da classe média de tentar se isolar dos problemas, sabe, de tentar viver em bolhas, né, em zonas de conforto, que elas não percebem muito bem o que está acontecendo. Então, a partir daí, eu passei a tentar desenvolver e tentar entender quem eram essas pessoas que estavam ao redor do carro, né? E cheguei naturalmente a essa analogia, né? Essa luta de classes, essa disputa, né, entre universos que se chocam, tendo o carro blindado, né, como um cenário, né, como uma arena. E aí, a partir da chegada do elenco, a partir da chegada da equipe, todo mundo meio sintonizado com essa inquietação, é que a gente afina realmente o conflito, né, a forma como esse conflito assume no filme. eu posso fazer uma conexão que eu acho que não pode até não ter nada a ver, mas que eu encontrei no Claro? Bacurau. Sim, Essa, sim. essa coisa da luta de um espaço, por mais que a dimensão do Bacurau é maior, porque é um ambiente Uhum, aberto, é uma cidade, e de isso. propriedade é ali na fazenda, mas tem essa conexão? Existe algum elemento que você teria de Bacurau ali? Olha, o propriedade ele foi concebido muito antes, né? Essa Ah, imagem, ela está presente desde a primeira versão lá em 2006. uhum, Mas eu acho que o que eles partilham, realmente, o que eles têm em comum, cada qual, né, no seu uhum, enfoque, é uma questão de pertencimento à terra, né? uhum, É um senso é uma necessidade de você se vincular à terra e de vincular à terra a uhum, sua própria identidade. E os conflitos que vêm disso, né? O que é que você precisa fazer para pertencer a um lugar, né? Se as dívidas históricas, né? Eu acho que isso faz parte realmente do momento que a gente está vivendo e que vários artistas, eles também estão captando, né? Esse conflito, tendo a terra como base, né? Como vetor uhum. de conflito. Então, é, eu acho que não só Bacurau e Propriedade partilham isso, mas acho que vários outros autores também, né? Principalmente do Uhum. cinema de gênero aqui no Brasil, eles também estão sentindo essa necessidade de discussão, né? De quem é a Terra e o que é que você pode ou não fazer quando você se sente tendo direito a essa propriedade, né? Os E essa, conflitos, boa parte dos conflitos do Brasil, acho que vem daí. uhum. E essa preparação dos atores, porque, nossa, às vezes eu tenho a impressão que eles não são atores, são pessoas que estão ali vivendo aquilo, né? Isso é gostoso de ver, porque você esquece que existe uma técnica, que existe uma atuação, é aqueles momentos. Então, como foi essa preparação desse elenco? Pois é. Bom, a Malu, ela foi. Todo mundo foi preparado por Fábio Leal. Ele é um realizador daqui de Recife, mas também ele é ator, né, e fez a Aham, preparação de elenco aqui do Propriedade. Com Malu, ela trabalhou muito, né, a questão do isolamento físico, né? Inclusive, ela estava num momento também em que ela tinha acabado de fazer os ritos, né, do candomblé, né? Ela estava num momento, né, onde ela não podia se misturar tanto, então ela acabou utilizando isso para trabalhar esse isolamento. E, e em relação ao grupo de trabalhadores, boa parte deles já se conhecia. uhum, Eles fazem, a maior parte faz parte, chegou a mim através do grupo Oposte, que é dirigido por Samuel Santos. Ele ele faz o papel de Dimas no filme. uhum, E, e ele ah, era uma questão de você não só escolher talentos individuais, mas de um grupo que pudesse
desenvolver uma química, né, entre si. Então, eles desenvolveram realmente essa relação. É uma relação que não é sempre harmoniosa no filme, mas eles se entendiam e se encaixavam muito bem e deixavam que essa relação transparecesse no filme. Nossa, Eles são praticamente metade do filme, realmente, né? Muito importante, assim, essa ligação que está presente lá no filme. E como direção, você também participou da edição, da montagem. Me conta um pouquinho desse processo ali depois que você filmou tudo, tô com todas aquelas cenas filmadas, construir, né? Porque a narrativa tá muito nessa montagem também. Sim. O pânico que eu sinto com a Malu tá nesse processo da direção e da montagem, não é só, né, é a junção da atuação dela com a forma que foi montada. Um pouquinho desse Dinho, processo. eu fico muito feliz, assim, de você ter percebido isso. Uhum. Veja, o Propriedade, ele desde o início foi feito com a intenção de emular códigos do cinema de gênero. São Uhum. clichês da linguagem, então onde a gente sabe, tem um certo ritmo que a gente reconhece dos Uhum. filmes de suspense. Então, ele foi filmado para que rolasse, né, esse encaixe, né, nessa linguagem, mas quando a gente terminou a filmagem, eu tive problemas para fazer essa montagem, porque ela requer um equilíbrio muito delicado entre, ah, na abordagem dos trabalhadores e de Teresa. A intenção realmente é que a montagem não favorecesse nenhum dos dois. Só que eu estava numa situação muito complicada, porque eu entrei numa depressão razoavelmente aguda, né, em 2019, a partir Nossa. do governo Bolsonaro, imagine, né? É. E não conseguia tocar no material. Quem me salvou foi Matheus Farias, que é o montador do filme, é o Uhum. montador também do Retratos Fantasmas, e ele conseguiu atingir um equilíbrio que foi satisfatório e permitiu que o trabalho evoluísse a partir daí. É o que eu comento para as pessoas. Eu falo de propriedade, eu falo, gente, é um filme horroroso. Mas não é horroroso de ruim o filme. É ruim o que ele me Não, é como a gente se sente, né? Porque a gente vive aquilo, a gente sente aquela pressão toda. imagina, eu não estou torcendo pelo mal-estar de ninguém, mas é um elogio que você capte realmente esse aspecto do filme. É isso aí, obrigado. Sim, de nada, porque quando o filme te atinge, né, quando ele te provoca de verdade, seja pro medo, seja Uhum. pra ânsia de vômito, porque em um momento eu senti ânsia de vômito, sabe? Pois é. Mas quando ele te atinge, mas ele reflete no seu corpo essas sensações, é sinal de que Uhum. você atingiu o objetivo, né? Porque pra rir é riso, pra chorar é choro, é lágrimas, né, pro pânico é pânico. Pois é, eu acho que esse é um sentimento que eu acho que é muito pertinente para esse momento que está vivendo. Eu sei que algumas Uhum. pessoas se incomodam com o filme, mas eu diria para Uhum. elas tentar abraçar o desconforto, tentar Mas é abraçar isso. o medo. Uhum. Vai na fé, assim, tenta ver o que é que Uhum. tem nisso aqui que você pode. Exato. Onde é que você identifica essas coisas na sua vida? Não estou pedindo para você mudar o mundo, mas se Uhum. você olha para o seu entorno, sabe, isso já é muita coisa, né? É até onde eu posso ir enquanto artista, enquanto É, contador de história. exato, é a provocação. Acho que o ideal Uhum. de um filme é provocar, que seja provocar o choro, seja provocar o riso, provocar o pânico, mas te provocar de alguma maneira, né? E não te deixar Concordo, Dinho. simplesmente sentado sem sentir nada. Comecei a assistir e não senti nada. Não, o ideal é isso. Eu saí que eu senti alguma coisa. E com propriedade eu senti muitas coisas. Concordo, Dinho. Obrigado. Obrigado pela escuta. Uhum. E é a escolha de Malu Gali que, nossa, é perfeito. Eu já encontrei a Malu Gali várias vezes e todas as vezes que eu encontro com ela, eu tenho que refletir sobre isso, porque ela é muito, muito, a entrega é sempre muito, muito boa, muito total, né? Pois é, eu acho que tanto ela quanto o Zuleika Ferreira, né, que Nossa, elas fazem esse aham. é uma reflexão, são duas mulheres refletidas num espelho meio torto, né? Elas têm esse domínio da própria imagem em relação à tela, e elas partilham também uma inquietação política que elas conseguem traduzir realmente em forma de interpretação, de método, sabe? O Uhum. filme se sustenta muito nelas, assim. Eu sou muito grato por essa, Não, por essa sintonia, sabe? foi perfeito. Eu acho que o cinema nacional, o cinema brasileiro, tem muitos filmes, mas tem uns filmes que vêm registrando coisas especiais.
que foi Garota Concordo. Joaquina, Central do Brasil, Tropa de Elite, Bacurau. Eu acho que Propriedade está exatamente nesse mesmo lugar. Eu acho que ele fecha ele vai nessa filinha de filmes que realmente não podem passar batido, não podem não ser vistos. Ele tem que entrar como clássicos, né? Porque é obrigatório ver Central do Brasil, é obrigatório ver Tropa de Elite, é obrigatório ver Bacurau, e agora é obrigatório ver Propriedade. Bom, obrigado, Dinho. Olha só rapidinho aqui, eu passei com propriedade, eu andei muito por festivais internacionais de cinema de gênero e tal, e me chamou muita atenção como o público internacional ele entende o que está acontecendo aqui no Brasil, está ciente, né, desses conflitos, e de certa forma eles esperam uma safra, né, para o futuro que é muito pungente, uma safra que processe todos esses conflitos que a gente está passando agora. Então, acho que o futuro para o cinema brasileiro, né, um cinema que justamente que abraça essa dor, sabe, que abraça esse momento, eu acho que ele é muito promissor. Bacana. Então, vamos convidar a galera para ir pro cinema. Ele estreou ontem, dia 21, tá em todos os cinemas. Vamos procurar onde está disponível Propriedade. E vale conferir, com certeza. E qual que é o seu recado, Daniel, para a galera que vai para o cinema e que vai encarar Propriedade de peito aberto? É isso aí, gente. Eu acho que tem dor que vale a pena sentir, tem discussões que é muito importante a gente fazer, mas acima de tudo, assim, vão aberto para sou suspeito para falar, mas para um bom filme de suspense, um bom filme de gênero que eu tenho certeza que vai te deixar ligado na cadeira, sabe? Não, cara. Então é isso. Obrigado, Daniel. Que maravilha, né? Realmente é esplendoroso ouvir o trabalho de um diretor e ele falar de uma forma tão natural de como foi produzido, de como aconteceu essa obra. E as nuances que nós não percebemos na tela, mas o que foi passado ali, o que a atriz passou, o que o diretor passou durante a produção, os atores, enfim. É sempre muito bom ouvir tudo isso, muito bom conhecer toda a estrutura da obra. E o trabalho que eu citei para ele, que vocês viram na entrevista agora, que foi esse da montagem, porque é uma coisa que a gente não percebe, mas que é de extrema importância, porque por mais que o ator seja bom, por mais que a cena seja maravilhosa, se não tiver uma boa montagem ali do diretor e do montador para incluir a gente naquela história, acaba se perdendo muitas nuances, seja na comédia, seja no drama. Esse aspecto de saber montar faz toda a diferença, muitas vezes ou quase sempre. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira. Oba! Minha dica cultural hoje vai ser bem tendenciosa, bem bairrista. Eu quero falar de Penedo como referência. Eu moro aqui em Penedo já há algum tempo e além do turismo de natureza, de cachoeira, desses circuitos, que aqui tem muita coisa, e aqui tem, né, também, não é só Penedo, é o entorno, então tem Serrinha do Alambari, tem Visconde Mauá, Maringá, enfim, tem muita cachoeira para ser visitada e explorada por aqui. Mas não é só isso. Acho que Penedo tem uma porção de coisas que são muito interessantes. Penedo tem um museu finlandês. Outro dia nós fizemos uma matéria escrita no site sobre Penedo e eu falei bastante do museu finlandês. Mas Penedo tem também o Museu do Brinquedo, que é uma graça. Eu ainda quero fazer uma matéria com eles, porque é uma viagem no tempo. É um museu lindo, super bem montado, com uma coleção de brinquedos. E a gente, assim, volta à infância. Eu volto à minha infância, minha mãe volta à infância dela, uma criança mais nova volta, né? Uma pessoa mais nova volta à sua infância também. É muito gostoso, assim, é deliciosa a experiência do museu. É um museu que fica aqui num bairro um pouquinho mais afastado do centro, então, assim, é um lugar, é uma região muito gostosa de estar. Também tem o
um espacinho que assim bomba nesse final de ano, porque Penedo é a cidade do Papai Noel, né? É a primeira colônia finlandesa no Brasil, então tem toda essa referência do Natal. Aqui é Natal o ano todo, né? E tem uma regiãozinha, um pedacinho no centro, que chama Pequena Finlândia, que são as casinhas coloridinhas, é um lugar super encantado, é um lugar assim que quando você procura fotos daqui de Penedo, e eu tô falando de Penedo do Rio de Janeiro, né, porque a gente tem Penedo em Alagoas também, mas quando você procura fotos de Penedo aqui do Rio, você vê aquela regiãozinha assim que parece um cenário, com aqueles guarda-chuvinhas coloridos, tem a casa do Papai Noel. Essa época do ano tem muito evento cultural, de apresentação de grupos, de teatro, é muito coral. É um lugar realmente muito especial. E tem uma iluminação de Natal que as pessoas viajam para cá para ver essa iluminação de Natal com um túnel de luzes. Enfim, não estou ganhando da prefeitura para fazer esse merchan, mas estou falando justamente porque eu acho que é um passeio fora de São Paulo que é muito gostoso, que é uma região de pousadas e restaurantes, né? Então tem para todos os bolsos e para todos os gostos. Vale a visita. E aí, o melhor de tudo dessas experiências todas é o baile finlandês, que acontece no Clube Finlandês, no Clube Finlândia. E isso precisa ficar atento, porque não é todo dia, tem uma programação, você pode procurar, verificar. É um casarão lindo, super interessante, e é um baile assim delicioso. Eu demorei muito para ir ao baile, eu fui em um deles, e é assim, encantador, é muito gostoso, é uma curtição, uma noite assim imperdível, vale a pena. Fala, galera do Rabisco, aqui é Tom Miranda com dicasinhas para esse fim e começo de ano. Eu vou separei 2 dicas para vocês. Uma é que tá rolando a ocupação Machado de Assis, lá no Itaú Cultural, que é simplesmente um dos maiores escritores, autores que nós temos brasileiro, né? Eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais da obra e da vida do Machado de Assis, que a ocupação tá lindíssima. O pessoal tem feito muitas fotos com as partes instagramáveis, né, da exposição, da ocupação. Então acho que vale muito a pena para poder mergulhar um pouquinho mais aí nesse universo literário de Machado de Assis. A segunda dica é que eu fiquei sabendo que vai abrir uma exposição para homenagear o criador do Chaves, né? E essa exposição vai ser lá no Miss Experience, onde eles vão reproduzir em escala natural, né, os cenários da Vila do Chaves, da escolinha onde o Chaves estudava, e também acho que alguns cenários das aventuras do Chapolin. Então eu acho que vai ser simplesmente um desbunde essa exposição, e uma experiência indelével mesmo, porque acho que todo mundo em algum momento foi fisgado pela obra, né, do Chaves, né? Então eu acho que vale muito a pena. Vai acontecer aqui em São Paulo, lá no Miss Experience, a partir, se eu não me engano, do dia 5 de janeiro. Então, entre aí nas redes deles para poder pegar mais informações. Eu sei que acho que de terça-feira é gratuito o ingresso, e nos outros dias, de quarta a domingo, são ingressos para comprar, né? Mas acho que vale muito a pena essa visita. Então fica a dica. Abreijos e até mais. E olha, um feliz Natal e um feliz
ano novo para todo mundo. Um bom fim de ano para todos os rabiscos. Abreijos. Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham curtido esse papo, espero que tenham curtido o programa. Desejo um Feliz Natal e bora lá. Aguardo vocês no nosso próximo Rabisco semana que vem. Aquele abraço. Rabisco. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Dinho Santos. Produção e realização, Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Rabisco. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.